uma pena de um escritor profético, que os meus lábios como chama de fogo. Fala com cada um nesta noite de forma especial, inclusive comigo, Senhor. A tua palavra é sempre surpreendente, a tua palavra é sempre reveladora, é sempre transformadora. Eu peço, Deus, que, confirmando a tua palavra, mais uma vez o Senhor faça sinais nesta noite. Cura os enfermos aqui, Senhor. Toda enfermidade comece a perder força agora pelo poder da exposição da tua palavra. Toda doença e dor comece a ser dissipada agora. Doenças percam força agora. Dores percam força agora. Em nome de Jesus, eu te peço a Deus que haja revelação, rumo, norte, direção a cada um que ouve a tua palavra agora. Espírito Santo, possui-me mais uma vez, possui as minhas faculdades mentais, usa a minha limitada instrumentalidade. Fala, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Diga amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Enquanto você localiza, as crianças podem acompanhar ali o seu Will, o seu Ávila. Vão com as crianças lá para a atual salinha, pegar a salinha, mas estão ali. As crianças podem se encaminhar ali. Nosso irmão Will Candice. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 18 a seguir. Eu quero honrar nesta noite os pastores presentes aqui, companheiros do ministério, honrar os missionários presentes também, honrar minha esposa, minha namorada, a pastora Gisele, meus filhos, honrar a todos os presentes, diáconos da casa de Deus, músicos, autores, enfim, os que trabalham na cinegrafia, imagem, foto, sejam todos honrados e abraçados. Romanos capítulo 8, versículo 18 até o versículo 22. Ou melhor, 23. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Diga amém. Amém. Diga a manifestação dos filhos e a restauração da terra. Com a Bíblia aberta, tome assento, glorificando ao Senhor nesta noite. Nós estamos vendo nesses dias um caos, uma desordem que está instaurada na sociedade, no mundo. Está uma bagunça, não é verdade? Você está vendo em todos os níveis, em todos os setores, essa desordem, essa bagunça. Você está vendo essa bagunça,
se deturpa para propagar valores ruins para a sociedade, para a família, para os nossos filhos. O entretenimento, que poderia ser algo saudável, tem aos poucos se tornado o substituto da própria espiritualidade, porque muitos trocam a espiritualidade pelo entretenimento, e o entretenimento em si, dentre os segmentos, está a comédia, por exemplo, e nem toda pessoa que em sua arte faz comédia é de fato feliz. Eu tenho sempre o exemplo de um ator que eu particularmente gosto, chamado Jim Carrey, que só a cara dá vontade de dar risada, mas ele tem depressão, quase. Então veja que existe uma desordem e uma mentira, até em segmentos que apresentam uma coisa, mas são outra na verdade. Artes e entretenimento estão corrompidos. O governo e a política é redundante falar. Existe um caos, uma desordem nos segmentos governamentais e políticos. Nós honramos as posições de autoridade, mas não pactuamos com atitudes desonestas e corrupção. Apenas oramos para que Deus intervenha e faça a sua vontade. Oramos para que Deus ilumine as autoridades. Mas há uma bagunça no governo, na política. Há uma bagunça, uma desordem cósmica também na mídia e nos meios de comunicação, que deveriam fornecer informação apropriada, precisa e verdadeira a nós. Mas na verdade hoje os meios de comunicação nunca foram tão tendenciosos, nunca foram tão manipuladores. Os meios de comunicação, como exemplo, jornais policiais sensacionalistas, que só propagam o caos, que é uma realidade, mas só demonstram sangue, morte, e faz com que pessoas que são aficionadas por esse tipo de programação se tornem pessoas medrosas, pessoas que não querem nem sair de casa, porque acreditam que pode ser a próxima vítima desse caos e corrupção e violência. Pessoas que acreditam que por colocar 15 cadeados no portão estão seguras. Pessoas que estão tão tensas que colocam 2 pitbulls e 2 rottweilers em casa, achando que isso é segurança. Mas a Bíblia diz que se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. É Deus quem te guarda, é Deus quem te protege. Então toda a sua confiança deve estar em Deus. Mas essas comunicações corrompidas nos fazem acreditar que ninguém está seguro. É isso que se propaga. Nosso amigo da Atena constantemente fala isso: ninguém está seguro, porque ele não conhece o nosso Deus, que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Diga para o seu irmão: você está seguro? Eu acho que alguém não creu. Diga de novo: você está seguro? Há uma bagunça, uma desordem na educação e na ciência. A ciência se ostenta como dono da verdade, criando teorias e chamando de ciência.
não dava mais para voltar atrás. Então, se espalhou a teoria, diga teoria, da evolução. É só uma teoria, não é ciência, mas tem sido aplicado nas faculdades como ciência, é verdade. E o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,20: Timóteo, tenha horror, pavor aos clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. Ou seja, há uma ciência verdadeira, mas há uma ciência falsa. A ciência falsa é aquela que busca contrariar a palavra de Deus, mas a ciência verdadeira é aquela que confirma a palavra de Deus. Por exemplo, será que a ciência falsa sabe que quem descobriu que a Terra era redonda não foi Newton quando a maçã caiu na cabeça dele? Ou a gravidade? Não foi Newton. Jó já havia dito isso quando escreveu dizendo que ele é o que estende os céus sobre a cortina de nuvens e faz a terra pairar sobre o nada. Gravidade 4.000 anos antes. E aí crentes creem realmente que Colombo descobriu a esfericidade da Terra. A Terra é redonda. Uau! Descoberto há apenas 500 anos. Mas Isaías, há 3.700 anos, escreveu em Isaías 42: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Terra redonda? Bíblia bem antes. Então é uma falsa ciência que propaga mentiras para descrer da palavra de Deus. E a educação também se corrompendo, porque estão tentando a todo custo reeducar sexualmente nossas crianças. Há um colapso moral tentando penetrar na instituição de maior credibilidade, que é a educação, tentando corromper a próxima geração, para que seus filhos não tenham identidade, não saibam quem são nem para onde vão. Daí a importância disso que é tão desprezado hoje, porque o diabo criou a ideia de que a igreja não é tão importante. Para que igreja? Para que cultuar? Para que congregar? Eu posso ser crente em casa, tomar ceia na internet. Eu pego meu cálicezinho, meu pão, e eu tenho comunhão online. Então eu fico distante da igreja e eu falo para meus filhos que é bom, eu ensino eles. Mas enquanto os seus filhos estão segunda, terça, quarta, quinta, sexta fora a televisão, sendo contaminados por ideais corrompidos, nós afastamos nossos filhos da igreja. Nós deixamos muitas vezes a televisão educar nossos filhos. Não estou com paciência, quando eu descobri isso, hoje, filho, olha, faz o seguinte, assistir Peppa Pig. Filho, hoje não, vai assistir um resumo, assistir qualquer desenho. Não, hoje filho, agora não. Senta com o seu filho. Porque se você não der atenção para ele, alguém de péssimas intenções vai lá. Marido, dá atenção para tua esposa. Se você não perde um pouco o monopólio do controle remoto no sofá, marido. Solta um pouco o controle remoto. Dá atenção para ela. Conversa um pouco. Porque a mídia comunica, mas você pode se adiantar à mídia, porque a mídia está corrompida, mas você tem a palavra de Deus no seu coração. Há um caos. A família está sendo invadida por costumes ruins. Eles querem já criar uma outra ideia de família, que não é mais um preceito divino: papai, mamãe e filhos. Eles querem criar um outro modelo e querem
fazer procriação através de inseminação artificial e outros meios, é claro. Mas a ideia é, olha, essa coisa de homem, mulher, filho, isso aí já é coisa do passado. É interessante. Pega esse pessoal que acha isso, coloca todo mundo em uma ilha deserta, espera 40 anos e vamos ver se vai ter civilização, se vai ter gente. Porque o modelo de Deus é o modelo perfeito. O modelo de Deus criado por Ele é o modelo ideal que sustenta a sociedade, que sustenta o mundo. O modelo de Deus é um homem se casa com uma mulher e ambos têm filhos. Assim fez Deus. Assim estabeleceu Deus. Homem cabeça do lar, não ditador, não Adolf Hitler em casa. Mulher submissa, não escrava, não subserviente. Submissão é missão de apoio. A missão é dele, você apoia com a sua missão. Filhos em sujeição até o momento de sair de casa, porque cumpriram o princípio do casamento. Está solteiro? Se submete ao pai e à mãe, porque se você não submete a pai e mãe solteiro, quando você casar, os teus filhos não vão se submeter a você. Assim diz o Senhor. Esse é o modelo de família. E nesse modelo de família existe uma hierarquia baseada em amor. Esse é o modelo de Deus. Mas o diabo quer bagunçar, o mundo quer bagunçar, o sistema quer bagunçar. Ora, existe caos em outro segmento: religião, igreja. Há uma bagunça generalizada, porque pessoas que não conhecem Deus estão ficando confusas, porque elas vão em uma igreja e depois em outra, e parece que são duas religiões diferentes. Elas vão em duas denominações evangélicas protestantes, e parece que chegaram em uma e ouviram sobre um Cristo, e em outra sobre outro Cristo. Aqui ouviram de um Cristo que dá, aqui ouviram de um Cristo que mata. Em alguns segmentos se valoriza mais o que é palpável e visível do que Deus. Nesses segmentos o que vale é o que se pode tocar, apelando para a superstição brasileira, porque o brasileiro é culturalmente supersticioso. Então, se eu coloco diante das massas leigas e tolas objetos, água, rosa, um tanto de água para alguém pular e ficar mexendo lá dentro e coisa assim, então nisso eu creio. Por quê? Porque eu vejo. Isso não é fé. Porque bem-aventurados os que não viram e creram. Então, o que é a fé? A fé é exatamente isso. Eu estou aqui nessa noite, pastor. Eu vim aqui ouvir a palavra. Eu vim aqui louvar o Senhor. Mas olha, o Senhor está aqui, tá? Cadê? Eu não estou vendo, mas eu creio. Fé é isso. Eu não preciso de objetos para minha fé. Eu não preciso mais entrar da porta para dentro com uma arca da aliança nas costas, dizendo que a glória está entrando, porque a glória agora está dentro de mim. Aleluia! Há uma bagunça nos segmentos eclesiásticos, não na igreja. A igreja nunca se corrompe. Aprenda isso, irmão. Cuidado com os postes, cuidado com as publicações, compartilhamentos. A igreja está vivendo uma fase de corrupção. Não seja isso. Não seja isso. A igreja não se corrompe. O segmento eclesiástico
tem pessoas que se corrompem. A igreja é um povo, no meio do povo. Aqui entre vocês, olha para mim. Nem todos entre vocês aqui são cristãos de verdade. Se você é, glória a Deus. Mas o cristão, o povo de Deus, está no meio do povo. No meio do povo. Então esses nunca se corromperam e nunca vão se corromper, porque são a noiva de Cristo. Então tome cuidado quando você colocar publicações falando da igreja, porque ela não é a tua noiva, é do outro, e o outro é ciumento. E cuidado quando você colocar coisas em redes sociais falando de situações escandalosas da, entre aspas, igreja, ou de pessoas da igreja. Você que é crente, porque o ímpio está indo. Então, o que você está fazendo? Levantando o vestido da noiva e mostrando a intimidade dela. A noiva é dele. Meu Deus. A noiva é dele. Se você não é profeta, fica quieto. Se Deus te der algo para falar, é muito fácil ter alguma coisa no Facebook. Se você é profeta, vai até a pessoa e fala. Se você é profeta, vai até lá E fala. É muito mole. É muito fácil descer o reino na presidenta. Porque você não vai lá e você mesmo não aponta o dedo pelo outro lado. Diga aleluia. Diga aleluia. Há um caos na religião. E por último, há um caos na economia. Há um caos no segmento econômico. É óbvio. A economia está em frangalhos no mundo inteiro. É uma bagunça. Mas olha só, há uma outra desordem também. E essa desordem tem crentes atribuindo a Deus. Terremoto foi Deus. Tsunami na Ásia, no Japão, Indonésia, Foi Deus, tá vendo? Pesando a mão. Esse povo idólatra, que não quer missionário, que não quer igreja. Tá vendo? Deus soprou o mar. A Bíblia diz que os mares estão na mão de Deus. Então ele fez assim, ó. O tsunami matou 500 mil. Tempestade, É Deus. Desordem cósmica, provocada pelo pecado humano no jardim do Éden. Deus criou tudo perfeito, uma ordem e equilíbrio cósmicos perfeitos. E nos três essa manhã dizendo o seguinte: o deísmo é a teologia que diz que Deus é alguém que criou tudo e saiu fora, dizendo se vira. É como um relojoeiro, cria o relógio, cria o mecanismo, arruma tudo, dá corda, quando começa a funcionar, Ele vai embora e não interfere, não mexe em nada, acabou. Só que Deus é um Criador responsável que deixou o mundo governado por leis naturais que o homem tem quebrado. Não foi Deus que criou indústrias que furam, que penetram a camada de ozônio. Então aquecimento global não é mão de Deus, é mão de homem. Corta. Tsunami, terremoto, desequilíbrio cósmico. Homem aproveitando mal os recursos de Deus. É muito fácil homens falar sobre sustentabilidade quando eles não sustentam o que Deus criou. É muito fácil fazer reuniões e mais conferências sobre sustentabilidade. O que faremos para que as calotas polares não derretam? O que faremos? É simples. volta para os princípios de Deus.
Escute, estamos vendo isso. Mas onde ir para entender